Ele tem mais de 20 anos de experiência no agronegócio e já trabalhou em algumas das principais multinacionais do setor. Iniciou a carreira como operador de renda fixa e câmbio no Banco BCN. Desde 2016, ocupa o cargo de diretor de agronegócios na terceira maior instituição financeira privada do país. Quer saber mais? Vamos juntos conhecer a atuação dos bancos no financiamento do agro. Nosso convidado é o Carlos Aguiar, diretor de agronegócios do Santander Brasil. Ao longo da evolução da produção agropecuária, os mecanismos de financiamento da atividade rural sofreram uma série de transformações. Criado em 1965, o Sistema Nacional de Crédito contribuiu para estimular os investimentos no setor, como a construção de armazéns e indústrias de beneficiamento, favorecer o custeio da produção e comercialização dos produtos agropecuários e ainda possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores. Atualmente, são várias as opções de crédito disponíveis e entender melhor estas possibilidades é fundamental para o crescimento do setor. Garantindo rentabilidade aos agricultores, gestão é um processo fundamental para o desenvolvimento do agronegócio. Economia 360. Começar então recebendo Carlos Aguiar Neto, diretor de agronegócios do Santander Brasil. Seja muito bem-vindo, Carlos, prazer em recebê-lo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Especialmente para falar desse tema que interessa tanto. Como é que está o financiamento do agro pelos bancos privados? Olha, os bancos privados estão numa fase super agressiva de financiamento ao setor, impulsionada principalmente pela taxa Selic, que está no recorde histórico de baixa, né? Nós nunca tivemos uma taxa Selic tão baixa. O crédito rural, que sempre foi subsidiado, hoje ele está acima da taxa Selic e faz com que os bancos privados entrem e comecem a explorar esse mercado que antigamente era dominado pelos bancos públicos. Então, uma boa notícia para o produtor rural, que nós temos mais competição e competição traz melhor atendimento e tudo mais, né? E o agronegócio faz parte da estratégia do Santander hoje? Qual é a visão de negócio de vocês? O agronegócio, sim, é um dos pilares de crescimento do Santander, principalmente porque o Santander, né, pela série de aquisições históricas que ele fez, ele está muito concentrado no sul e sudeste do Brasil e tem uma presença um pouco menor do que os concorrentes no centro-oeste e nordeste. Então, nós, em 2016, colocamos o agronegócio como um dos pilares de crescimento. Nós já abrimos 40 lojas agro, que nós chamamos, que é onde tem o atendimento exclusivo dos produtores, muito concentrado no centro-oeste, nas regiões nordeste, na fronteira agrícola, onde nós tínhamos menor presença e seguimos crescendo, né? E hoje essas lojas já representam mais de 15% da carteira do banco. E neste cenário de taxa Selic ao redor de 2%, qual é o diferencial do banco? Como ficar mais competitivo? Como atrair a atenção do produtor rural? Olha, a palavra, como sempre, é atendimento, atenção e proximidade, né? Nós temos hoje mais de 180 profissionais dedicados ao agronegócio espalhados pelo Brasil. Esses profissionais, eles são... no dia a dia dele, eles visitam a carteira de cliente deles pelo menos 3 vezes ao ano, os clientes, para perguntar o que eles precisam, para entender o ciclo que eles estão passando, entender as dificuldades e prestar assistência não só financeira, mas também com outros produtos que o banco tem. Agora, quando você diz que o banco se aproxima do produtor para ouvir o que ele quer, eu vou te dizer que eu converso todos os dias aí com o produtor e tenho a percepção de que o que ele quer é dinheiro barato. Tem dinheiro barato? Então, primeiro vamos dar o cenário, né? Nós estamos na taxa de juros mais baixa da história, 2,25, podendo chegar até 2, depende aí da próxima reunião do Copom. Mas mais importante que isso, para investimento, que é super importante no campo, nós estamos com as taxas de longo prazo no Brasil, que nós nunca tivemos taxa de longo prazo em 1 dígito. Então, se você olhar lá na B3, onde você tem os juros futuros, e olhar o janeiro 29, que é uma taxa de quase 10 anos à nossa frente,
hoje a taxa está por volta de 7%. Essa taxa é uma referência de custo para os bancos. Então imagina uma curva de juros que a gente está acostumado a falar, né? Tecnicamente, uma curva de juros que ela sai de 2 e em 10 anos ela não é 15, 20 ou não existe, ela é 7. Nesse nível de taxa, os bancos são muito competitivos e eu vou me arriscar a dizer que dificilmente um produtor rural vai tomar um dinheiro hoje num banco em taxas livres, não estou nem falando de crédito rural, acima de 10% para um custeio. Muito bem, 10% Ao é o que ano, você se atreve a dizer que... para recursos livres. Porque o recurso obrigatório tem o teto, Sim. né? Se você é pronafiano, nós estamos falando de 4%. Se você é pronampiano, nós estamos falando de 5%. E se você está no geral, que seriam os grandes Sim. produtores, nós estamos falando de 6%. Esse é o subsidiado, né? Agora, eu arrisco a dizer que numa CPR ou num crédito rural livre, que as taxas realmente são de mercado, dificilmente vai pagar acima de 10%. Muito interessante Que é porque... historicamente o mais baixo. Historicamente o mais baixo, que acompanha o histórico de taxa de juros, que também está em um dos mais baixos patamares Exato. da Então, história. então né, assim, Carlos? o meu ponto é um momento, né, eu diria, não só por causa da taxa de juros, mas também o agro não está sofrendo tanto nessa pandemia quanto os outros setores. Exatamente aí que eu ia chegar, porque de um lado a gente tem a taxa Selic que caiu e em tese deixou o custo do dinheiro menor, mais barato. Eu digo em tese porque veio a pandemia e aí mudou muito desse jogo. Te pergunto, tem dinheiro para produtor rural? Tem dinheiro. Dinheiro de vários lugares, né? Então, por exemplo, no Plano Safra foi colocado mais dinheiro do que no ano passado. E por incrível que pareça, essa diferença de taxa de juros fez com que, pela primeira vez, sobrasse recursos do Plano Safra passado. Então sobrou, imagina isso, sobrou aproximadamente 4 bilhões de reais nos bancos de crédito rural subsidiado, não foi colocado no passado. Esse dinheiro foi reforçado no Plano Safra, que começou dia 1º/7 agora. E além disso, tem todo o dinheiro do caixa dos bancos que está muito direcionado ao agro por ser o setor que menos sofreu na pandemia. E quem consegue acessar esse dinheiro? É bom a gente lembrar que tem uma diferença de ter dinheiro e ter crédito, né? Tem crédito para quem, hein? Vamos lá. Primeiro, o crédito do setor, para mim, ele não diminuiu, ele aumentou. Porque eu tenho mais competição e é o setor que não sofre. Então, por uma questão de vasos comunicantes, esse é o setor que chama a se colocar dinheiro. O crédito do setor, ele é muito mais complexo, e o produtor rural que está nos assistindo sabe disso, porque ele exige garantias e ele tem um ciclo maior do que o crédito pessoal, por exemplo, que é pago com a sua renda mensal. O produtor rural precisa, pelo menos no caso do Santander, mostrar para nós que ele tem um histórico de produção, que ele tem um orçamento e que ele tem um plano bem traçado e que ele está disposto a dar garantias para acessar essa taxa baixa de juros para ele e a tomar os outros serviços que o banco oferece também, se caso ele precise, né? Então, eu diria para você o seguinte, o crédito de agro não é um pré-aprovado. Ele é um crédito no qual nós, bancos, precisamos visitar a propriedade, precisamos ter uma conversa sobre produção, precisamos entender o histórico e precisamos entender a capacidade de pagamento daquele produtor e a sua tecnicidade. Mas partindo daí, principalmente os nossos clientes que já estão com o banco há mais tempo, fica muito mais fácil. Eu diria que o primeiro contato é mais complexo, mas depois fica muito mais fácil. O que o produtor diz é que tem dinheiro para quem não precisa. Vou lembrar aqui o caso dos produtores lá do Rio Grande do Sul, que tiveram perda de safra por causa da estiagem. Se esses produtores forem ao banco, eles têm dinheiro? Eu diria para você que sim, eu diria até mais, eu diria que é uma obrigação nossa. Pensa no seguinte, se eu tive o trabalho todo de escolher o produtor inicialmente, dar o recurso para ele, aceitar as garantias dele e eu internamente no banco aprovei a capacidade técnica, o histórico dele e aposto que ele é capaz de fazer o que ele me prometeu. E ele teve um evento de força maior, que é um evento climático. Eu tenho a obrigação de apoiá-lo. Então eu diria para você o seguinte, todos os nossos produtores da região sul que sofreram, nós estamos atendendo um a um, caso a caso. Por que um a um, caso a caso e não
usando uma linha do governo para esse setor, por exemplo, que aconteceu também. Porque a gente entende que cada caso é um caso isolado. A região pode ter sofrido muito, eu posso ter quebra de 10%, eu posso ter quebra de 30%. O tratamento e o prazo que eu tenho que dar para a recuperação desses dois produtores são diferentes. E se o produtor tiver ainda um seguro contra a quebra de safra, ou climático, é diferente também. Então eu acho que o remédio, né, é individual. Muito bem, remédio é individual e eu já vou chamar para o próximo bloco alguns pontos aqui que o Carlos deixou como pistas para a gente aprofundar. O Carlos falou de outros produtos que o produtor pode se interessar. Então, no próximo bloco a gente vai falar de ofertas que os bancos estão fazendo, formas alternativas de financiar, spreads, venda casada e muito mais. Não saia daí. A gente volta já nesse bate-papo com o Carlos. Excelente. Estamos de volta com Carlos Aguiar Neto, ele que é diretor de agronegócios do Santander Brasil. Eu quero já te perguntar sobre spread bancário. Spread é aquela diferença do custo de captação do recurso e o empréstimo que é feito pelo banco, né? As entidades do agro dizem que o problema do dinheiro custar caro é o spread. Você concorda? Eu não concordo. Eu diria que se você olhar as pessoas físicas, que os produtores rurais são pessoas físicas, né? E mesmo algumas pessoas jurídicas médias, o spread bancário no crédito do agro, ele é o menor que nós temos no banco. E, obviamente, tem razão para isso. Normalmente, o produtor dá a sua safra em garantia ou dá ainda a sua propriedade em garantia. Então, é um crédito seguro. Se o produtor ainda tiver seguro contra intempéries climáticas, que nós falamos no bloco anterior, mais seguro ainda. Se o produtor for nos der toda a informação que nós precisamos e tiver um histórico de boa produtividade, estiver num lugar competitivo para produzir, com riscos baixos, de novo, é um crédito seguro, é um crédito importante e por isso mesmo é um crédito barato. Aí você está dizendo para a gente então que não concorda que o spread bancário é caro. Para esse segmento, não. Comparativamente aos demais, Sim. Ele é o mais barato. Agora, o tomador que está nos assistindo está dizendo, pois é, mas eu ainda acho que estou pagando caro pelo meu financiamento, porque eu dou garantia, eu sou um bom cliente, a taxa de juros está no menor patamar da história, e aí vem os tais dos custos administrativos. Em síntese, Carlos, a nossa audiência quer saber como faz para tirar os pendurucalhos e pagar mais barato na hora de financiar o agro. Aí eu vou falar uma coisa boa para vocês, né, para os nossos produtores. É o seguinte, eu já fui produtor também e eu sei exatamente o que nós estamos falando. Nós no Santander não fazemos a famosa venda casada, é proibido, ou seja, nós não oferecemos alguma coisa condicionada a outra. Tá? Outra coisa que é interessante, se fala muito em custo de projeto. Nós temos 130 escritórios terceiros credenciados, espalhados pelo Brasil para auxiliar o produtor nos seus projetos. Nós colocamos um teto nesse custo em 0,5% da transação. Eu falo um teto porque ele é negociado livremente entre o escritório e o tomador do recurso. Eu não interfiro e eu não cobro. É uma negociação privada entre os dois. Então, se o dinheiro for muito volumoso, vai sair mais barato que isso, porque é negociável. Se for pouco dinheiro, talvez vai sair no teto. Mas, de novo, de um valor máximo que poderia ser cobrado de 2%, nós cravamos em 0,5%, que é bem abaixo dos 2%. Que mais? Nós, como eu falei, não existe a venda casada no Santander. Obrigação de comprar produtos e outras coisas não. Existe uma oferta de produtos, mas aí cada um sabe como negar uma oferta que é feita. Não é vinculado. Não é vinculado, é proibido fazer isso. Eu mesmo me asseguro que a gente não faça isso, tá? Eu tenho a obrigação como banco, como qualquer pessoa que vende alguma coisa, de fazer uma oferta. Mas não de vincular a liberação de crédito, nem de usar parte do dinheiro liberado para comprar outros produtos. Isso é, inclusive, proibido, tá certo? Existe uma outra questão também importante, que são custos outros que o produtor tem, que tem a ver com a garantia, por exemplo. O crédito rural, de uma maneira geral,
ele é como se nós tivéssemos pego no seu caso, por exemplo, um crédito imobiliário, porque é uma garantia real, Sim. e registrado. Então você sabe, todos nós sabemos, quando a gente compra um apartamento, uma casa e vai tomar um financiamento, tem que ir lá hipotecar essa casa. O crédito rural é exatamente igual, com a diferença que a gente faz isso com a produção ou faz isso com a propriedade. Agora imagina que você compra um apartamento ou uma casa a cada 20 anos, 30 anos, aqui você faz a cada 10 meses uma nova operação. O que nós temos no Santander, que eu acho muito interessante, é que nós criamos uma garantia guarda-chuva. O que é isso? Eu crio uma garantia com a fazenda do produtor por 10 anos, de qual ele só vai usar o cartório uma única vez nesses 10 anos, e eu vou renovando o crédito dele anualmente, fazendo filhotes dessa operação e não registrando novamente. Então, quem quiser experimentar a garantia guarda-chuva... Eu vou pegar um gancho de algo que você disse. Nós estamos em pandemia e nesse momento a digitalização foi acelerada. A digitalização vai deixar o crédito mais barato? Vai custar menos? Tem duas coisas que a digitalização vai trazer. Eu vou explicar facinho para você isso aqui em termos de o que aconteceu no banco. Quando eu cheguei no banco e nós começamos essa nossa trajetória 2016 para cá, nós recebíamos a documentação via malote das agências. Hoje, a gente tem um portal que os nossos clientes e os nossos escritórios credenciados mandam, que não é nem um e-mail, é um portal, ou seja, você aperta de um lado e sai do outro. E é tudo digitalizado. Eu não lido mais com documentação física, papel, e nem documentação original em termos de transferência e pedir cópia autenticada, nada disso. Então a digitalização chegou para ficar. O que a digitalização traz no primeiro momento é uma agilidade. E hoje toda a parte de São Paulo, do estado de São Paulo, da parte de imobiliária urbana já está digitalizada. Nós acreditamos que não vai ser de uma vez, mas de estado para estado vai chegar no rural da mesma forma. Então é um negócio que veio para ficar. Muito bem. E vai baratear o crédito? Eu acho que sim, porque na verdade ele diminui o meu custo operacional. Aí é que está Exatamente. A questão do nosso público. Nós temos que lembrar Muito bom. que tem o custo lá do produtor e tem o custo lá do banco. Claro. No lado do banco, por exemplo, nós temos que lembrar que tem que ser fiscalizado o crédito obrigatório. Olha que coisa engraçada, né? O banco, a carteira de crédito de agro do banco, ela é uma carteira grande, mas não é a maior carteira do banco. A maior carteira do banco são os créditos livres que nós emprestamos como banco onde a gente quiser. Essa carteira não é fiscalizada. A de crédito rural é fiscalizada. A fiscalização custa, por exemplo. Muito bem. O enquadramento técnico custa e tudo mais. Então, acho que dos dois lados nós vamos baratear. Vamos à última pergunta. Qual é a maior demanda do setor hoje? É custeio, é investimento? O que mais o produtor está buscando, hein? Eu acho que com a taxa de juros mais baixa que nós falamos, a parte de investimento vai vir muito forte. Renovação de máquinas, investimento em silos, reforma de pasto, aberturas de novas áreas, transformação de áreas de pastagem em áreas de produção agrícola. Eu acho que a gente deveria aproveitar o momento para investir com essas taxas boas. Muito bem, agora você que nos acompanha sabe que a gente sempre faz aquele safra em 30 segundos. É o momento de recuperar alguns dos pontos do nosso bate-papo em 30 segundos, num ping-pong, perguntas e respostas. Você está pronto, Carlos? Vamos lá! O que mudou no financiamento do agro? A taxa de juros. Quais as melhores alternativas para encontrar dinheiro mais barato? Procurar o banco que te atenda mais próximo e que entenda melhor o que você faz. De 0 a 10, qual o grau de importância para a gestão financeira? 11. E qual o futuro da operação do crédito rural? Eu acho que o futuro da operação do crédito rural é atender o pequeno produtor que precisa de auxílio. Eu acho que os grandes, nas atuais taxas de juros, eles se comportam muito bem e têm custos atrativos. Isso é o desmame? Palavras da ministra, sim. Então, é o que está em curso na visão do Carlos no cenário de financiamento do agro. Exatamente. Podemos sinalizar assim? Sim, claro. Tem dinheiro, falta crédito ou falta dinheiro e sobra crédito? Tem muito dinheiro, falta conhecimento e profundidade para dar mais crédito. Carlos, mensagem final para a nossa audiência, o que vem por aí? O que vem por aí vem digitalização, muita modernização, muita velocidade e o atendimento mais próximo e mais concorrência que melhora o atendimento ao produtor. Carlos Aguiar Neto, diretor de agronegócios do Santander Brasil. Foi uma satisfação tê-lo conosco. Prazer é meu estar aqui. Volte mais vezes ao Canal Rural. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada a você.
E a você, muito obrigada pela companhia. A gente se vê. Até a próxima.